Nunca cogitei a hipótese de ser outra coisa que não médico. A minha proposta aqui hoje nada mais é do que acender em vocês uma pequena chama e eu tenho que abrir minha mente, eu tenho que encontrar outras coisas, eu tenho que enxergar o invisível, enxergar o que ninguém vê. Descobri que o que nós ganhamos de remuneração depende basicamente de dois fatores. Do quanto você ajuda a pessoa. Se você ajuda muito, você vai ser melhor remunerado. Se você ajuda menos, vai ser pior remunerado. Na verdade, network não é ser interesseiro, é ser interessante. Mas qual é o próximo nível? Onde eu posso chegar? Eu quero governar a minha vida. Eu sou a segunda geração de uma família de 11 médicos. Foi uma espécie de epidemia viral que teve lá em casa e todo mundo virou médico. Então, assim, eu cresci, meus pais sempre, além de médicos, tiveram empresa, tiveram clínicas, enfim. Eu cresci dentro da clínica. Minha mãe e meu pai, como eram médicos, nas minhas férias não tinham com quem me deixar, eu passava nos corredores da clínica perturbando os pacientes. Então, para mim, sempre foi muito natural, espontâneo, viver esse assistencialismo, participar da medicina. Nunca cogitei a hipótese de ser outra coisa que não médico. E aí resolvi seguir a cartilha que manda, né? O que você precisa para ser um bom médico? Bom, primeiro você precisa estudar muito para passar no vestibular e você entrar na faculdade. E assim foi. Eu estava numa escola que não era boa, quando me mudei para outra no ensino médio, tomei pau, repeti o primeiro ano do ensino médio, é bom que dá uma acordada, né? E aí entrei na faculdade com 17. Entrei na faculdade, meu pai era chefe da cirurgia plástica do Carlos Chagas, bom, ó, vamos lá para o hospital. Cara, fazer o quê? Não sei nada. Não, você vai aprender fazendo. E aí, cara, fiz o que todo mundo faz. Passei por diversas especialidades, estudei pra caramba, tentei ver um pouco de tudo, até que no terceiro ano da faculdade eu me apaixonei pela oftalmologia. Na verdade, eu me apaixonei pela medicina de uma maneira geral. Eu, particularmente, acho incrível o que Deus criou. Eu acho impressionante tudo no nosso corpo, eu acho fascinante. Acabou a faculdade, terminei com 23, é isso? Com 25 já era oftalmologista, na minha época oftalmologia eram só 2 anos, só que eu precisava me tornar, eu fiz servidores do Estado, precisava me tornar melhor tecnicamente, eu achei que não era suficiente 2 anos, tinha acabado de entrar a facomusificação, no final do meu segundo ano, e aí eu resolvi ficar lá, pedir pelo amor de Deus para o doutor Gilberto, professor, posso ficar aqui sem fazer nada de graça, só para aprender mais? Moral da história, minha residência de 2 anos viraram 5. Conheci a minha esposa lá, acho que foi o maior presente da residência, e com 28 eu estava casado. Um detalhe, no R1 eu montei meu primeiro consultório. Como assim? Bom, eu passei os 3 últimos anos da faculdade aprendendo tudo, mas me dedicando mais à oftalmologia. Fiz o curso do CEPOA de janeiro, que era minhas férias 3 anos seguidos, então eu tinha uma razoável experiência para montar meu primeiro consultório. Vendi tudo que eu tinha, carro, etc., e montei. Obviamente, eu não resolvia todos os casos, né? Então, assim, tinham casos mais complexos, o seu caso é um pouquinho mais complexo, o senhor poderia me acompanhar até o hospital tal, que lá tem o meu professor, e os pacientes sempre se sentiram muito gratos com isso. Isso foi legal. Em mais ou menos 8 anos, eu estava ganhando muito dinheiro, bastante dinheiro. Para quem não tinha nada, eu saí do nada e fui para o top rapidamente. Só que eu entrei na corrida dos ratos. Como assim? Ganhando dinheiro, o que você faz? Compra um carro melhor, que vai ter um IPVA maior, que vai ter um seguro mais caro. Ganhou mais dinheiro, o que você faz? Compra um apartamento. Aqui, não, o apartamento bom é lá. Aí você compra um apartamento que é o dobro do preço do que você está ganhando ainda. Então, o que você vai fazer? Trabalhar mais, e mais, e mais. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de formado, eu queria largar tudo. Eu cheguei a ter 3 consultórios, eu tinha 3 unidades, eu tinha 4 consultórios oftalmológicos no Meier, eu tinha 2 em Irajá e 3 no Norte Shopping, que é onde eu estou hoje. Tinha um monte de oftalmologistas trabalhando para mim, sei lá quantas secretárias, um faturamento absurdo e uma dor de cabeça absurda. Como não era suficiente, eu trabalhava domingo.
dava plantão no hospital domingo. Pô, mas para quê? Para ganhar dinheiro? Dava plantão como oftalmologista, eu sou concursado do Estado. E eu acreditava que ser concursado é uma vantagem, que é uma segurança. Eu, depois de muito tempo, fui aprender que não é bem assim. Eu ganho uma miséria. Obviamente, eu não estou nesse mesmo hospital já há muitos anos, mas isso é uma outra história. Nesse momento, que eu realmente estava de saco cheio, e minha mulher também, oftalmo, né, como eu falei, eu fui me lamuriar para o meu pai. Falei, pai, cara, pô, tô de saco cheio, paciente mal educado, pô, chega atrasado, uma zona, o convênio não paga, enfim, tudo horrível, trabalho igual um condenado, opero pouco, porque na época eu atendia uns convênios que já não eram grande coisa. E aí ele falou assim, meu pai é um cara de poucas palavras, eu não consigo entender como é que ele conseguiu me ensinar tanto, falando tão pouco. Eu queria ter essa habilidade para ensinar meus filhos, para treinar os meus filhos. Ele disse assim, show, vamos lá, tira aí ó, os caras dos convênios que pagam poucos, pacientes mal educados, aqueles que estão angustiados e acabam jogando um monte de coisa ruim em cima de você, enfim, os problemas com você, tira tudo isso. O que sobra? Pai, eu acho que nem eu sobro. E aí, cara, eu percebi que nesse momento, eu falei, cara, tem alguma coisa errada e não é tudo isso que eu estou reclamando. Sou eu. É o meu mindset que está errado. Eu preciso mudar e entender o porquê que não está funcionando. Porque eu adorava a medicina e estou odiando. Eu adorava a oftalmologia e está horrível. Na verdade, horrível não estava a oftalmologia nem a medicina, estava a minha qualidade de vida. E como eu estava falando com a doutora Justina ali há pouco, nós somos uma profissão absurdamente especializada. Cara, eu estudei 11 anos para começar a ser alguma coisa. Só que a gente estuda muito de uma única coisa. Medicina, 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 medicina. Eu dou aula na faculdade para o 8º período e quantos livros vocês leram esse ano fora a medicina? Nenhum. Nem esse ano, nem no ano passado, nem no retrasado. Enfim. E eu descobri que eu já estava tecnicamente bastante razoável, eu acho que a gente está sempre se aprimorando, só que vai chegar um momento que vocês vão entrar no piloto automático. Como assim no piloto automático? Eu dirijo meu carro daqui até Petrópolis e só me dou conta que cheguei em Petrópolis quando chega lá. Eu não fico lembrando que eu passei a marcha, que eu olhei no espelho retrovisor, eu vou no automático. Eu vou conversando aqui com o meu cérebro. Na medicina é a mesma coisa. Hoje eu estudo pouco oftalmologia, eu pratico pouco outras coisas e eu acho top quando aparece outra coisa, uma cirurgia diferente, porque isso me desafia. E eu amo desafios. Eu acho que todo problema, toda dificuldade, assim como aconteceu lá quando eu era mais jovem, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado. Mas hoje a oftalmologia me desafia pouco e pouco frequentemente. E isso começou a me incomodar já naquela época. Eu falei, cara, eu tenho que abrir minha mente, eu tenho que encontrar outras coisas, eu tenho que enxergar o invisível, enxergar o que ninguém vê. Como assim? Cara, eu preciso entender. Como é que eu vou gerenciar o meu tempo? Como é que eu vou minimizar os problemas que eu tenho com os meus funcionários? Como é que eu vou liderar essa galera? O que eu espero que eles apresentem para a minha empresa? Como é que eu estou gerenciando a minha saúde, a minha família? Mais ou menos nessa época, para culminar, meu primeiro filho nasceu e ele nasceu top, zero problema, só que ele não foi para o quarto. Passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, cara, cadê? Ele teve um problema respiratório, que ninguém sabe até agora o que houve, fez um pneumotórax, ficou 15 dias na UTI e quase morreu. Ele e, obviamente, eu quase morri. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero. Minha mãe era GO, meu pai era cirurgião plástico, eu não quero ganhar dinheiro e não ver meu filho e não estar perto e não poder ir na apresentação da escola. Não é isso que eu quero para mim. Só que para isso, eu precisei aprender de comunicação, de vendas,
Vendas? A gente vende. Todo mundo aqui vende. Não, não vendo nada. Vende. Infelizmente, a gente vende o quê? Nosso tempo. E isso é um problema grave para o médico, porque você tem o tempo definido. Você consegue trabalhar 8 horas por dia? Tá. 10, sim. 24, não. Mas mesmo que conseguisse, não consegue trabalhar 24 por muitos dias. Então, eu preciso ser bem remunerado pelo tempo que eu trabalho. Ou encontrar outras opções. A gente faz mentoria de carreira. Como eu me senti perdido no passado, por acaso eu consegui ajudar outras pessoas aí ao longo dos anos a se reencontrarem, ou com a especialidade, ou mesmo mudando de especialidade, ou simplesmente abrindo o leque. Por exemplo, uma pessoa que é GO, que não aguenta mais trabalhar com convênio, poder ajudar pacientes a gerenciar melhor a angústia da amamentação. Quando eu estou com um paciente no meu consultório, eu estou 1 a 1. Eu consigo ajudar uma pessoa. Aqui não. No mesmo tempo, eu consigo falar com centenas, poderia estar falando com milhares. Posso botar isso na internet e falar com zilhões. Então, descobri que o que nós ganhamos de remuneração depende basicamente de 2 fatores. Do quanto você ajuda a pessoa. Se você ajuda muito, você vai ser melhor remunerado. Se você ajuda menos, vai ser pior remunerado. E segundo fator, quantas pessoas você ajuda? E nós médicos, com a assistência médica, a gente tem nossas limitações. Eu consigo ajudar mais, mas eu não consigo ajudar um monte de pessoas. E todas essas habilidades que eu fui ganhando e, na verdade, não estão prontas, elas me ajudaram imensamente, imensamente. Estava falando com a colega ali fora que hoje eu acho que 30% do meu retorno depende do meu trabalho como médico. Eu fiquei fechado 4 meses na pandemia também. Até o hospital que eu opero ficou fechado. Ninguém nem sabia como lidar com aquilo. E a gente não atende emergência. Então eu fui entender de comunicação, de marketing, de gestão, de finanças. Cara, eu vou comprar aqui um Exmer. Quantas eu preciso fazer, durante quanto tempo, para pagar o aparelho e eu começar a ganhar alguma coisa? 50 anos. Em 50 anos isso aqui não presta mais, cara. Em 3 anos isso aqui não presta mais, talvez eu tenha que comprar outro. E aí, o aparelho se paga? Não se paga? Vale a pena? Ah, mas vai atrair pacientes. Bom, então você tem um ganho secundário. Você consegue mensurar esse ganho secundário? Quantos pacientes você atende por mês? Está subindo? Está caindo? Quantos representam o convênio tal? Ah, o convênio tal agora está com muitos problemas, pode ser que dê trabalho para a gente. Tá, beleza. Quanto eu atendo que vem desse convênio? Eu preciso ter isso mensurado. Senão não tomo decisões estratégicas. Então, infelizmente ou felizmente, na verdade eu acho que felizmente, tá? Porque eu acho que o ganho que você tem abrindo um pouco a sua mente, começando a enxergar um monte de coisas diferentes da medicina que podem ser somadas ao nosso conhecimento, em geral faz com que você cresça, com que você se torne um profissional melhor, inclusive como médico. Ah não, cara, mas eu odeio marketing. É possível prosperar? É, só que você tem que encontrar alguém que entenda. E tem que ser teu parceiro. Tem que somar. Você não precisa saber de tudo, você precisa saber minimamente e trazer as pessoas certas para perto de você. Se eu, por exemplo, tenho que ficar corrigindo problemas que o meu contador realiza, algo está errado. Ele tem que saber mais de contabilidade do que eu. E onde é que está o erro? É nele? Não, é em mim. Fui eu que contratei o cara. Se eu tenho que ficar corrigindo o erro de português da empresa que faz os meus posts no Instagram, amigão, eu estou com a empresa errada. Ah, a empresa não presta. Não, eu não presto. Eu não presto porque eu estou pagando ela. Porque a hora que eu decidir que não vou pagar mais, não pago. Só que para isso a gente tem que ter o mínimo de conhecimento. Gente, uma ferramenta poderosíssima. Eu também fiz MBA em gestão, poucos anos depois da oftalmologia, mas eu aprendi muito mais depois do MBA do que dentro dele. Eu descobri que o MBA, para mim, forma bons empregados. E eu não tenho esse perfil de empregado.
Eu quero mais. Eu quero depender de mim, depender menos do convênio, menos das decisões dos outros, da política. Eu quero tomar as rédeas da minha vida. Eu quero governar a minha vida. Ah, não, eu não quero. Eu quero deixar a vida me levar. Pode? Pode, claro, mas não reclama do que vem por aí. Não dá para reclamar. Eu quero ter o governo da minha vida. Network. Cara, network é um poderosíssimo, poderosíssimo. A gente tem a impressão de que network é interesse, você ser interesseiro. Na verdade, network não é ser interesseiro, é ser interessante. Porque network é uma coisa que você deposita e saca. Se você só saca, você está frito, você vai se queimar. Network é uma rede de apoio, onde as pessoas se somam. Para que você, por exemplo, eu me relaciono com pessoas e, cara, pô, eu tenho ideias diferentes, eu quero construir, quero fazer, quero acontecer, como ele ali, por exemplo, falou, eu quero que a minha empresa seja reconhecida. Se você está no meio onde ninguém entende o que você está falando, ou as pessoas falam assim, cara, esse cara está perturbado, ninguém te apoia, você está no lugar errado, ali você já não vai mais crescer. Você tem que buscar outro network. Você não precisa abandonar aquela galera, mas você precisa buscar outro network que te leve a um novo nível. E aí o curioso é o seguinte, a galera que está do teu nível, além de não te apoiar, reclama. Pô, tá maluco, te sacaneia, eu vou fazer isso, e vai dar errado. E a galera que está no nível seguinte não te aceita, porque você não tem a vibração deles, você não tem energia, você não tem nada para agregar, você não é interessante. Como é que eu saio daqui para ir para cá? Bom, ou você encontra um mentor, alguém que se afeiçoe com você e está disposto a te ensinar e te levantar, que é uma ótima alternativa, mas acontece com menos frequência. Ou você cria repertório, vai aprender, vai se tornar uma pessoa interessante, vai aprender sobre outras coisas, vai viajar, vai conhecer outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho fobia de altura. Meu próximo projeto é pular de paraquedas. Confesso que eu vou descer, meu coração vai estar lá no avião, mas eu vou. Por quê? Porque eu quero me expor a novas opções, eu quero entender outras coisas. Eu sou o cara que vai no restaurante, feijão, arroz, batata frita e bife. Não, qual é a coisa mais estranha que você tem aí? Desde que não seja barata, eu estou topando. Para provar, para experimentar outras coisas, para conhecer outras coisas. Eu hoje tenho a clínica, eu tenho uma empresa de material médico hospitalar, eu tenho uma loja de brinquedos, que isso é muito louco. Um dia eu conto para vocês. Foi um acontecimento. A gente tem o canal, a gente tem uma holding patrimonial, enfim, cara, as coisas vão se somando, as coisas vão... Você vai trazendo pessoas e parece que a energia, um traz, levanta o outro. Então, a minha proposta aqui hoje nada mais é do que acender em vocês uma pequena chama de que a medicina é maravilhosa, eu amo atender paciente, eu acho que eu não conseguiria deixar de fazer isso. Mas se não está 100% legal, se isso não sustenta a sua qualidade de vida, não permite que você viaje, tenha um bom carro, more num lugar legal, pague congressos de R$4.000, porque você precisa se manter atualizado, tenha um equipamento de qualidade que não te dê aborrecimento, permita que você faça eventos fora, você vai se decepcionar. Você vai enfraquecendo a sua alma com o passar do tempo. Pode estar bom, você pode aguentar aquilo, mas você não vai aguentar aquilo por muito tempo, porque por mais que você goste, aquilo não te traz qualidade de vida. E as pessoas acham que prosperar é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser prosperar, é um tipo de prosperidade. Mas eu tenho também, pode virar, Walter, a prosperidade na minha família, na minha saúde, nas minhas atitudes. E essa escultura de um escultor americano, Bob Carlyle, ela materializa muito aquilo que eu penso sobre a nossa vida, a vida de todo ser humano. A gente não nasce pronto e a gente morre sem estar pronto. A gente vai se construindo. O sucesso da gente é um projeto de longo prazo. E, na verdade, não são os outros. Os outros também participam da nossa construção, mas principalmente nós. Essa estátua está o cara com cisel se esculpindo. Para mim, a vida é isso. É você
se superar gradativamente, se tornar um cara melhor do que você era. Independente se o outro é melhor que você, isso não importa. Se tornar melhor do que você era. Espero que talvez vocês se interessem por outras coisas, consigam melhorar em suas carreiras. Se tem alguém aqui insatisfeito ou frustrado, acho que a maioria de vocês está começando. Então, assim, se vocês começam certo, se eu soubesse o que eu sei hoje, lá quando eu tinha 23 anos, com certeza eu teria decolado muito mais rapidamente. Meus amigos, espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado. Muito bom. Valeu, meu amigo.